Esta semana eu estava conversando com um parente meu, um parente evangélico, já há muitos anos já de evangelho, e estávamos conversando sobre um assunto de família, tratando de um assunto de família, experiência que nós estamos passando agora. E de repente ele surgiu, soltou uma frase, uma conversa que eu vou mostrar aqui para vocês e que mudou completamente o rumo da nossa conversa, do nosso diálogo. Eu vou mostrar aqui para vocês e daí eu vou fazer os devidos comentários. Eu creio assim, que desde que esse grupo existe há muito tempo, mas eu não sabia, quando entrei nele já estava bem adiantado, mas a gente passou quase um mês orando pelo Amazonas e graças a Deus muita coisa Deus já respondeu. Você pode não acreditar, mas Deus tem ouvido nossas orações, muita coisa. Bem, amigos, eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E essa foi justamente o que ela disse, né? E que mudou completamente o rumo da nossa conversa, né? Era um assunto que eu ia falar, não agora, né? Mas eu ia deixar mais para frente, quando a gente estivesse vendo já os resultados da vacina, né? Que tá chegando agora no nosso país, né? Eu ia deixar isso mais para lá. Mas eu fui impulsionado, fui incentivado por essa minha parenta, né? a fazer esse comentário agora. Todo mundo sabe que desde o começo dessa pandemia, o que nós não vemos é Deus. Em momento algum, Deus nenhum, de religião nenhuma, apareceu nessa pandemia para nos salvar, nem para nos avisar. Deus nenhum, de religião nenhuma apareceu, né? Eu digo isso porque há tanta gente que profetiza nas igrejas, nessas igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas em geral, né? Pelo menos as daqui do Brasil, né? Nós sabemos que tem tanta gente que profetiza, é tanta profecia que eles fazem na vida dos outros, né? Mas com relação a essa pandemia, houve um silêncio total. Pelo menos eu não vi ninguém se manifestar na internet ou em qualquer lugar que seja. Até então não chegou ninguém naquela época, no começo, né, do ano passado, né, ou antes disso, de avisar a população brasileira e até a mundial de que Deus iria lançar esse mal sobre a nossa população. Né? E depois que a pandemia começou, alguns religiosos até tentaram desafiar, né, quando o governo começou com suas medidas restritivas, né, e suspendeu os cultos, né, alguns deles ainda tentaram até desafiar e foram mal sucedidos, né, a gente sabe que muitos deles adoeceram e até morreram, né. Eu tenho um caso aqui perto da minha casa aqui, mas precisamente na minha rua que existe uma igrejinha evangélica e que há um casal de pastores que são meus vizinhos e que eles desafiaram mesmo a doença no começo, né? E eles foram os primeiros a se contaminarem. Isso mesmo. E depois daí os cultos na igreja deles dois foi suspenso, né? E daí o tempo passou, né? Foi passando, né? E nós tivemos assim as primeiras medidas que a ciência nos orientou, né? Mais uma vez a ciência foi quem nos orientou sobre essa... Não, então voltando ao começo, né? Não foi Deus nenhum que avisou, quem nos avisou foi a ciência, né? Foi a ciência humana quem nos avisou que se tratava de uma pandemia causada por um vírus chamado coronavírus, novo coronavírus, né? E não foi nenhuma revelação divina em nenhuma igreja, né, que anunciou essa pandemia, mas sim a ciência, né? E o causador tinha um nome, que era o coronavírus, a doença seria Covid-19, né? Tudo isso nos foi orientado, né, pela Organização Mundial de Saúde, embora muitos não acreditassem, mas sempre homens por trás, né? Nós nunca vimos Deus nenhum. Inclusive, a mesma Organização Mundial de Saúde foi quem nos orientou a tomar as medidas de precaução, né, para a gente não se contaminar com o vírus e desenvolver a doença e assim superlotar os nossos hospitais, né, as nossas UTIs. O que foi que ela fez?
ela nos ensinou a manter o distanciamento social, ela nos orientou também com a higienização das mãos, com sabão, com detergente, com o que for, com álcool em gel, higienizar nossa casa com álcool em gel ou com álcool 70%, sempre a ciência humana, sempre os homens nos orientando. Deus nenhum orientou. O uso de máscara também, né? O uso de máscara foi uma orientação humana, da ciência humana, né? Ninguém aprendeu isso indo para as igrejas, né? Não foi nenhuma revelação divina que nos disse que teríamos que usar máscara para evitar o contágio desse vírus tão letal, né? Que começou a dizimar as pessoas, né? Nos hospitais, né? E outra coisa também, quando as pessoas precisavam, mesmo assim estavam se contaminando, e ainda está, né? Que nós estamos vivendo ainda a pandemia. Eu estou gravando esse vírus, né? Estamos ainda no início da vacinação, né? Mas muita gente ainda está morrendo, está se contaminando e morrendo. Mas o que eu queria dizer é que em nenhum momento Deus nenhum se apresentou. Inclusive as pessoas que desenvolveram a forma grave dessa doença não foram curadas por intervenção divina, precisaram de ajuda médica, primeiramente nos pronto atendimentos, né, quando o caso não é tão grave. Aí quando o caso se agrava, eles vão são encaminhados aos hospitais, né, e aí nos hospitais, se preciso for, vão para as UTIs, né, para receberem os tratamentos devidos que a medicina, os nossos médicos, né, aos trancos e barrancos, estão aprendendo com essa doença, né? Aí vem a intubação da pessoa quando é necessária, mas aí tem alguns medicamentos que eles estão administrando para ver se dá resultado, né? Como medicamentos de antivírus, né, e tudo mais que já são conhecidos, né? E alguns outros medicamentos que eu até não saberia dizer, mas aí sempre a intervenção médica por trás, sempre o homem por trás, né, tentando amenizar os efeitos dessa terrível pandemia que estamos passando. Em nenhum momento nós tivemos intervenção divina nenhuma, pelo contrário, nós vimos no começo, foi o Vaticano fechar suas portas, né, a grande mesquita lá de Meca, né, onde há sempre aquela peregrinação de muçulmanos, também fecharem suas portas, né? Nenhum ser, tantos deuses, né, que existem, né, no nosso mundo, nenhum deles foi capaz de fazer um milagre, né, e para nos mostrar, né, que eles eram grandes, né, como existem esses exemplos nos livros sagrados das religiões que nós conhecemos. Nenhum deles apareceu em nenhum momento dessa pandemia. Pelo contrário, como eu estava dizendo, todos aqueles religiosos que tentaram desafiar a pandemia se deram mal. Nós vimos pastores morrendo, padres morrendo, infectados por esse vírus e desenvolvendo essa doença terrível. Nós vimos cantores gospel também morrendo com essa terrível doença, né? E nenhum deles a gente viu intervenção divina nenhuma. Aqueles que se curavam, né, era por conta de que a doença não é tão letal assim, né? Na maioria dos casos a doença ela não é tão letal, mas quando ela desenvolve a forma grave, ela é bem dolorosa, perigosa, né, e muito catastrófica para nós. Então nós não vimos, gente, em nenhum momento intervenção divina nenhuma, sempre a mão do homem, né, a ciência sempre por trás, né, a corrida maluca dos cientistas, né, para tentarem desenvolver uma vacina de uma forma tão rápida, né, e muita gente até desacreditando nisso, né, vem aí passando pelos negacionistas, né, e até que enfim surge a vacina, né, não só uma, mas várias vacinas, né, de diversos laboratórios e que agora estão sendo distribuídas pelo mundo. Aí quando é agora, né, a gente já era de se esperar, por isso que eu disse a vocês no começo desse vídeo
que eu ia deixar para fazer esse comentário lá pela frente, quando a maioria das pessoas já estivessem vacinadas e a gente estivesse tendo resultados, né, dessa vacina, né, de que as UTIs já deixam de ser superlotadas, como estamos vendo já em alguns países aí, né, notícias sobre isso. Eu queria ver primeiro aqui essa notícia no nosso Brasil, né, para poder a gente fazer esse vídeo. Mas aí eu fui surpreendido essa semana, né, como eu mostrei para vocês, esse áudio, né, dessa minha parenta, né, que eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Eu creio assim, que desde que esse grupo existe há muito tempo, mas eu não sabia, quando entrei nele já estava bem adiantado, mas a gente passou quase um mês orando pelo Amazonas e graças a Deus muita coisa Deus já respondeu. A questão aí, nós vimos aí o Amazonas, né, Manaus, né, com essa terrível, desde o começo que Manaus sofre, né, é o estado, é a capital que mais sofre, né, com essa pandemia, né, que nós vimos as pessoas sendo enterradas aos montes, lá morrendo lá naquela terra, né, desde o começo, como eu disse, da pandemia, e agora sofrendo com a falta de oxigênio. Né? E essa minha parenta veio dizer agora que o que aconteceu lá em Manaus recentemente, né, que houve aquela mobilização do país, né, em levar oxigênio para as pessoas lá de Manaus, do Amazonas, né, foi por conta das orações que o grupo dela fez. Então eu achei isso assim de uma arrogância muito grande. Me desculpe aí se você estiver vendo esse vídeo, mas eu sei que você nem tem culpa disso. Você foi levada a acreditar nisso, né, por conta que você tá na religião desde cedo, desde muito cedo, né? Então você realmente acredita que isso é verdade, né? Que as orações do seu grupo, né, foi quem desencadearam essa sequência de ajudas que as pessoas fizeram, né? O próprio governo também se mobilizou para ajudar o povo do Amazonas, né? Mas aí eu queria dizer a você, eu até respondi a ela no áudio que eu não acreditava nisso e já esperava, né, que determinados grupos fossem começar a se levantar agora que a vacina chegou, né, para ganhar os méritos e os louros dessa pandemia, né? E isso a gente vai ver daqui com o passar dos meses, que esses grupos vão começar a surgir, né, e vão querer dizer que a doença está se extinguindo, está diminuindo, né, a pandemia está acabando por conta de suas orações e por consequência da intervenção dos seus deuses, né? Os seus deuses, como eu falei no início do vídeo, foram omissos até então, né? Desde o começo eles não se manifestaram e eles querem dizer agora, querem nos convencer que eles é quem estão resolvendo essa situação. E nós sabemos que não, que quem está resolvendo desde o começo, tanto nos informando quanto nos orientando, são os homens, é a nossa ciência, né, que está nos orientando. Não dá nem para acreditar numa situação dessa. Eu perguntei a essa pessoa, quer dizer que o seu Deus estava de braços cruzados até agora, esperando as suas orações para poder agir, né? Diante de tanto sofrimento, de pessoas morrendo, sufocadas, buscando oxigênio, né, com rins paralisados, né, muitos deles paralisam até os rins e precisam fazer hemodiálise, né, desenvolvendo doenças no coração, tanta agonia, tanto sofrimento, tantas pessoas idosas que já lutaram tanto nessa vida, que foram e que estão sendo os que mais sofrem, que mais sofreram, estão sofrendo nessa pandemia. Quer dizer que Deus estava de braços cruzados o tempo todo, né, esperando somente as orações de vocês para poder fazer alguma coisa. Olha, me desculpe, mas é muito difícil eu acreditar numa situação dessas, viu? E, inclusive até eu disse, eu tenho até num vídeo meu que eu já fiz sobre orações, né? Como é que um Deus que é onisciente, que sabe do futuro, que sabe do que as pessoas precisam, né, do que elas anseiam, como é que Deus fica aguardando uma oração que as pessoas façam, que elas se humilhem a Ele para poder fazer aquilo que Ele já sabe que elas desejam, que elas estão ansiando, né? Como é que um Deus, isso não dá, nem nesse sentido a gente consegue conceber esse tipo de coisa, né? Na questão da onisciência dele, né?
E na questão dos planos, né? Claro que Deus teria os melhores planos para as suas criaturas, para os seus filhos, não precisaria nem a gente pedir nada a Ele, né? Então fica muito difícil a gente agora querer acreditar que foi por causa das orações dos grupos, não só dessa minha parenta, mas de muitos que devem estar alegando, que eu não fico sabendo, né? Mas eu acho que alguns de vocês devem estar sabendo aí também, né? E outras coisas eles vão surgir, vão começar a se manifestar, já devem estar se manifestando nas redes sociais, né? Querendo ganhar os méritos da batalha, né? Dessa pandemia, né? Do que a ciência está conseguindo através da vacina, né? E eu tenho certeza que vai conseguir, né? Como já conseguiu em outras pandemias do passado, né? Que a ciência foi quem conseguiu vencer batalha por batalha e no final vencer a guerra, né? da pandemia. Então, gente, era isso que eu queria dizer nesse vídeo, né? Eu fiz esse vídeo assim, eu não estava nem pensando em fazer um vídeo como esse, mas aí eu fui levado a fazê-lo, né? E por causa disso que eu escutei, né? E peço a vocês que se preparem, né? Que vai haver, que vão surgir muitos desses grupos, né? Querendo realmente os méritos, né, de quando nós conseguimos conter essa doença, né? Eu tenho certeza que vai chegar um tempo, né, e esse tempo está muito próximo. Eu acho que até já o final desse ano a gente consegue ter uma boa contenção dessa doença, pelo menos, não digo no mundo inteiro, mas aqui no nosso país, né? E daí vão surgir esses grupos, essas pessoas, principalmente os religiosos, né, alegando que foi a intervenção do seu Deus, né, que agora resolveu se manifestar, né, para ouvir as orações, né, que eles estão fazendo nesses grupos, nas igrejas, né, nos WhatsApps da vida, né, e eles vão querer ganhar os méritos só para eles. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu queria mostrar esse desabafo aí para vocês, né? Queria ouvir aí, queria ver nos comentários de vocês se vocês já ouviram algum tipo, né, de manifestação dessa, de parentes ou de amigos ou de pessoas que vocês conheçam, né? Se já houve alguma manifestação, queria ouvir nos comentários aí de vocês, né? Para a gente ir conversando, viu? E no mais, eu agradeço a todos vocês, né, que assistiram o vídeo até então. Desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.